Mary Badaracco desapareceu de sua casa em Connecticut em agosto de 84. Inicialmente, os investigadores e até mesmo os familiares da Mary acreditaram que ela tinha fugido de um casamento infeliz e tumultuado. Mas, conforme o tempo foi passando, ficou bem claro que ela teve um destino fatal e que o seu marido sabe bem mais do que admite. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou trazer um caso para vocês que é cheio de reviravoltas, do jeito que o Alexandre gosta. Tem várias pequenas surpresas que vão acontecendo ao longo do caminho durante a investigação do desaparecimento da Mary. Mas antes, Marcela, eu só queria lembrar a todos os nossos queridos ouvintes que esse podcast aqui, ele é feito com muito amor, muito carinho e que ele só existe graças ao apoio de pessoas maravilhosas que são os nossos queridos apoiadores. Eles que contribuem para esse podcast sair do forno quentinho e tá lá toda quinta-feira para você ouvir no caminho do trabalho, de volta no trabalho, na sexta-feira, no dia seguinte, porque não deu para escutar na quinta. Então, você, querido ouvinte, se quiser ajudar esse podcast a continuar nos trilhos existindo, assim, serelepe do jeito que ele é, você pode se tornar um apoiador. Dá uma olhada lá como faz, entra na orelo.cc/detetive do sofá, entra no apoia.se/detetive do sofá, faz seu apoio e você vai deixar 2 podcasters muito felizes. Excelente. Agora sim, me conta o que aconteceu com a Mary Badaracco. Mary Edna Badaracco nasceu em 11 de agosto de 46 e tinha 11 irmãos. O pai dela trabalhava na fábrica de chapéus de Danbury, em Connecticut, e a mãe era dona de casa. A Mary estudou na Danbury High School e abandonou os estudos para se casar com o seu namorado, Gary Passaro, aos 16 anos. Eles tiveram 2 filhas quando ela tinha 18 anos e se divorciaram 1 ou 2 anos depois. A Mary e as 2 filhas, Sherry e Beth, se mudaram várias vezes após o divórcio e a Mary trabalhou em vários lugares diferentes como faxineira, garçonete e bartender. Ela gostava de passar os seus dias de folga com as filhas ao ar livre e de fazer jardinagem. A Mary também era apaixonada por animais e gostava muito de desenhar e pintar. A Beth, a filha mais velha da Mary, não se lembra muito desses anos que elas passaram vagando de um lugar para outro. Ela só se lembra claramente que a mãe ficava acordada a noite toda desenhando esboços e pinturas, tentando meio que se perder em outro mundo. Pesando 65 quilos, com 1,70 m de altura, cabelos escuros e rosto redondo, a Mary era conhecida na cidade como uma mulher calorosa e agressiva. Ela sabia se defender e ela tinha aprendido a lidar com homens difíceis nos bares onde ela trabalhou e onde ela também era constantemente assediada. A Mary se apaixonou por Dominic Badaracco depois de conhecê-lo em um dos vários bares de sua propriedade. Além dos bares, ele também era dono de uma empresa de revestimentos residenciais. Dominic tinha uma presença imponente e muito dinheiro, sempre mantendo maços com notas altas em um bolso e valores pequenos no outro bolso. Eu não tenho nem valores pequenos nos 2 bolsos, se juntar os 2. Imagina um lado para nota alta, né? Tipo de 50, 100, 200 e o outro bolso só para nota baixinha. Eu já tive um chefe assim. Aff. Que ele tava contando de uma viagem que ele teve. Num bolso tinha tantos euros, no outro bolso tinha não sei quanto. Ninguém merece. Não gosto de gente assim. O quê? É inveja? É. Claro que é. O
relacionamento deles ficou sério muito rápido. A Mary acreditava que havia encontrado a sua salvação quando eles se casaram em 1970 e ela se mudou com as 2 filhas para a casa do Dominic em Danbury. Na casa também viviam 4 filhos do Dominic de um relacionamento anterior. A Mary parou de trabalhar para cuidar da extensa família. Mas as 2 famílias não se uniram. Sempre houve uma espécie de separação e diferença na forma como a Mary e as 2 filhas dela eram tratadas pelo Dominic e pelos filhos dele. A Sherry e a Beth eram sempre as filhas da Mary, nunca eram tratadas como as filhas do casal. Elas eram a ralé da casa, enquanto os filhos do Dominic tinham tudo e podiam tudo, inclusive tratar mal a madrasta e as 2 meninas. Já deu para perceber que essa ideia que a Mary tinha de que teria salvação e segurança casando com o Dominic era só uma ilusão. Mas quando a Mary percebeu isso, já era tarde demais. Ela não tinha ideia de como escapar do Dominic. Eram os anos 70 e a Mary não tinha a opção de fazer uma denúncia de violência doméstica, até porque o Dominic era amigo dos policiais e das figuras mais importantes da cidade. A Mary tinha um relacionamento muito difícil com o segundo marido. O Dominic tinha um histórico de cometer abusos físicos e psicológicos contra ela, além de trair a Mary constantemente. Ela chegou a largar o marido várias vezes, mas sempre acabava voltando para o Dominic, muitas vezes até à força. Várias vezes, depois que ele bateu severamente na Mary, ela fugiu de casa com a Sherry e a Beth para ficar na casa de amigos. Mas o Dominic acabava aparecendo e as levava de volta por meio de ameaças e força bruta. Em uma ocasião, ele chegou a aparecer na casa onde as 3 estavam, com a mãe da Mary apontando uma faca para o pescoço da senhorinha. Nossa. A Sherry descreve o padrasto como alguém que sempre tinha que estar no comando e que era extremamente dominador. Se ele dissesse para não fazer alguma coisa, nós não fazíamos de jeito nenhum. Tínhamos medo dele e minha mãe estava sempre tentando nos proteger, disse a Sherry. A irmã da Sherry, a Beth, afirma que elas quase nunca levavam amigos ou namorados para casa porque elas nunca sabiam o que podia acontecer. A primeira vez que trouxe meu marido para casa, Dominic arrancou o telefone da parede e jogou longe porque o seu filho estava fazendo ligações de longa distância. Foi o que a Beth contou a respeito. Não foi porque o marido estava lá, foi só... Ele era uma pessoa tão instável que qualquer coisa podia acontecer. Qualquer momento ele podia estourar e qualquer motivo também servia, entendeu? A Beth disse ainda que, além do abuso físico do Dominic contra a sua mãe, ele só dava para Mary o valor exato para pagar as contas, contando até os centavos, e dava também o valor exato, segundo o cálculo dele, que dava para fazer compras e alimentar as 8 pessoas da casa. O Dominic controlava muito o dinheiro que ele dava para Mary, mas ele dava mesadas bem generosas aos filhos dele. A situação em casa era tão ruim que assim que a Beth começou a trabalhar e conseguiu comprar o primeiro carro, ela passou a dormir dentro dele. Nossa. Eu acho que já ficou claro que as filhas da Mary, a Sherry e a Beth, temiam o Dominic e é claro que elas saíram de casa assim que puderam. Os Badaraco viveram 13 anos em Danbury. Depois que os filhos cresceram e foram embora de casa, o Dominic pagou $114,000 em dinheiro por uma nova casa na Wakeman Hill Road, em Sherman, também em Connecticut. Pagou em dinheiro vivo, hein? Ele passou 1 ano reformando a propriedade. A casa estava no nome do Dominic e da Mary, e ele a incentivava a chamá-la de Casa dos Sonhos. O casal se mudou para a propriedade no início de 1984. A Mary voltou a trabalhar nessa época como faxineira, depois que todos os filhos já tinham sido criados e tinham saído de casa.
Ela agora tinha uma neta para mimar, a filhinha da Beth, que tinha nascido há alguns meses. Na propriedade, em Sherman, havia jardins para plantar e veados que vinham comer na mão da Mary e receber carinho no enorme quintal arborizado. A Sherry e a Beth esperavam que o casamento e a vida da mãe delas estivesse melhorando. Elas, inclusive, pensaram até que a casa nova era a maneira que o Dominic tinha encontrado de se redimir e tentar compensar pelas coisas terríveis que tinha feito com a Mary todos aqueles anos. Mas elas estavam redondamente enganadas. Pouco antes de desaparecer, a Mary descobriu que o Dominic estava tendo um caso novamente. Ele já tinha traído a Mary várias vezes antes e sempre que ela descobria, ele dizia que ia mudar e tal, né? Aquele papinho de sempre. E ela acabava perdoando. Eu não acho que a Mary perdoava só porque ela queria, mas também porque ela não tinha exatamente uma escolha, né? Ela não tinha nenhum poder de decisão nesse relacionamento. Nenhuma independência, né? É, também. Mas, dessa vez, a Mary já tinha até decidido se divorciar e procurado um advogado. Ela chegou a ter uma conversa com a Sherry e contou para a filha que tinha descoberto que o Dominic tinha uma namorada porque encontrou maquiagem na camisa dele, além de finalmente admitir, depois de 14 anos, que ela vivia com medo naquele relacionamento abusivo. Infelizmente, semanas antes de desaparecer, a Mary, por algum motivo, ligou para o advogado e informou que tinha desistido do processo de divórcio. E não só isso, ela ainda abriu mão dos seus direitos à casa e vendeu assim, entre aspas, a sua parte para o Dominic pelo valor simbólico de $1. Nossa! Então, eles foram lá, passaram a casa, toda para o nome do Dominic, e antes a casa era metade de cada um. Por $1 ele comprou o restante da casa. As filhas da Mary tiveram notícias da mãe pela última vez no dia 19 de agosto de 84. Sherry e Beth eram muito próximas da Mary e estavam em contato constante com a mãe. A Sherry tinha ficado noiva há pouco tempo e estava sempre querendo a opinião da Mary em decisões sobre o casamento. E a Beth tinha uma menininha de meses de vida pela qual a Mary era louca. O Dominic afirmou que a última vez em que ele viu a Mary foi no dia 20 de agosto de 84. Ele disse que ele e a esposa tinham conversado e ele resolveu dar para ela uma quantia entre 100 e $250 mil como um acordo informal de divórcio. Parte desse acordo incluiria a saída da Mary de casa. Então, ela supostamente arrumou todas as suas coisas e foi embora. Lembrando, que o Dominic só trabalhava com dinheiro vivo. Então, ele pagou a casa em dinheiro vivo, não $1 da Mary, mas os 114 mil da casa, quando ele comprou. E ele também disse que esse dinheiro aí do divórcio informal que ele deu para Mary também teria sido em dinheiro vivo. Cash. É claro que nenhuma evidência de que o Dominic tenha realmente dado algum dinheiro para Mary jamais foi encontrada. Nem $100, muito menos 100 mil, né? Sovina do jeito que aquele homem era, com a Mary, pelo menos. Enfim, o Dominic contou duas versões diferentes dessa história. Em ambas as versões, ele e a Mary teriam discutido o tal acordo informal de divórcio. Em uma das versões, a Mary pegou o dinheiro, fez as malas enquanto o Dominic não estava em casa e saiu sem se despedir. Na outra versão, as coisas aconteceram do mesmo jeito, mas a Mary teria saído de casa enquanto o Dominic estava na residência. Quando a Mary parou de entrar em contato com as filhas, elas ficaram logo preocupadas e suspeitaram que algo ruim pudesse ter acontecido. Em 28 de agosto, quase 10 dias depois de ter falado com a mãe pela última vez, a Sherry resolveu ir até a casa da Mary depois de sair do trabalho. Quando ela chegou na casa da mãe,
Logo notou o carro da Mary, um Chevrolet Cavalier preto de 82, parado na garagem, com o para-brisa quebrado do lado do motorista. Havia até vidro quebrado no assento. A Sherry sentiu um arrepio na espinha ao ver aquilo. Mas, por algum motivo, a cena não parecia natural para ela, que suspeitou que fosse encenada. Como se fosse para mostrar que a Mary não foi embora de carro por causa do para-brisa quebrado, por exemplo, sabe? Entendi. De qualquer jeito, encenada ou não, aquilo não podia ser sinal de coisa boa. A Sherry, então, esperou até que o padrasto finalmente aparecesse, já que ele não estava em casa quando ela chegou. Ela, viu o carro da mãe parado ali na frente de casa, na entrada da garagem de casa. O Dominic supostamente disse para Sherry que sua mãe foi embora. Ela pegou algum dinheiro que eu tinha enterrado pela casa e se foi. Não conte a ninguém. Não conte para sua irmã. Mas fica tranquila que o meu advogado vai cuidar de tudo. O Dominic ainda pediu que a Sherry voltasse mais tarde naquele dia para recolher os pertences da Mary. Quando a Sherry voltou mais tarde e entrou na casa, ela encontrou pouquíssimos pertences pessoais da mãe. A aliança de casamento e as chaves do carro da Mary estavam na bancada da cozinha. A Sherry percebeu que todas as fotos da Mary e fotos dela própria e da Beth, que a mãe mantinha espalhadas pela casa, tinham sido tiradas das molduras e porta-retratos que agora estavam vazios. A Sherry também não conseguiu encontrar nenhuma roupa da Mary. Os únicos itens que ela encontrou, na verdade, foram os materiais de arte da sua mãe e alguns frascos de perfume vazios. A Sherry sentiu que, assim como o carro, a casa também havia sido encenada para parecer que a Mary tinha levado todas as coisas dela embora. A Sherry ficou com a impressão de que a mãe havia levado muito mais do que uma pessoa normal faria quando saía de casa levando uma mala. Ela comentou que não encontrou nenhuma meia aleatória. Havia pouca ou nenhuma evidência de que a Mary alguma vez esteve naquela casa. Além das coisas que a Sherry encontrou naquele dia, nenhum outro pertence da Mary jamais foi recuperado. A Beth e a Sherry acreditam que as coisas nunca foram encontradas porque foram enterradas ou queimadas. Quando a Sherry deixou a casa, ela não sabia o que fazer. Ela ficou tentando entender melhor a situação porque era inegável que a mãe dela tinha motivos para querer largar aquele homem e se mandar. Talvez a Mary até tivesse sido obrigada a fugir e a se esconder para conseguir se divorciar do Dominic. Ela ainda não está sabendo que ela desistiu do divórcio. Não. Na verdade, ela só foi ficar sabendo disso bastante tempo depois. 3 dias depois, em 31 de agosto de 84, a Sherry se encontrou com a irmã, Beth, e contou para ela o que tinha acontecido. A Beth já estava preocupada porque não conseguia falar com a mãe. Então, depois de saber como estava a casa do Dominic, ela entrou em pânico. A Beth afirmou que o primeiro pensamento que ela teve foi: chegou o dia em que eles foram longe demais e machucaram muito a nossa mãe. Assim que ela soube das notícias pela Sherry, a Beth disse para a irmã que elas deviam procurar a polícia imediatamente. As filhas denunciaram o desaparecimento da Mary ainda na tarde de 31 de agosto, no quartel da Polícia Estadual de Southbury. Elas preferiram procurar a Polícia Estadual para fazer a denúncia do desaparecimento porque elas sabiam que o Dominic era muito amigo de vários policiais do condado. Mas, assim, apesar de ter sido uma atitude inteligente da parte delas, uma tentativa de se resguardar da influência do Dominic... Dá um passo à frente. Eu não acho que fez tanta diferença, porque a polícia estadual foi quase tão incompetente quanto a polícia do condado seria. Um policial chamado Peter Warren pediu informações básicas sobre a Mary, mas não chegou nem a perguntar muita coisa, só anotou os dados dela num bloquinho. O Peter chegou a falar por telefone com o Dominic, mas não havia suspeita de crime, portanto, o caso recebeu baixa prioridade.
Depois que a Beth e a Sherry fizeram a denúncia do desaparecimento da mãe, um detetive chamado Thomas Brown, também da Polícia Estadual, e um policial do condado de Sherman, chamado Ralph Pliego, foram destinados para o caso. Eles iam trabalhar no desaparecimento da Mary junto com o Peter Warren, que foi quem atendeu a Beth e a Sherry. Em 1º de setembro, os 3 policiais foram até a casa do Dominic. O Ralph disse que eles encontraram o carro da Mary, o Chevrolet Cavalier preto, ainda estacionado do lado de fora da casa. A janela dianteira do motorista continuava quebrada e os cacos de vidro espalhados no banco. Os policiais bateram na porta e, para surpresa deles, quem atendeu foi uma mulher chamada Joan Perrone. A Joan estava morando na casa com as filhas dela. O Dominic veio ver quem era logo depois da Joan abrir a porta e explicou que a tal de Joan havia se mudado para a casa dele menos de uma semana depois da Mary ter ido embora. O Dominic ainda disse à polícia que ele tinha ido morar com uma irmã e que tinha alugado a casa para Joan. Mas a mentira ficou bem óbvia para os policiais, que repararam que o Dominic e a Joan eram um casal e que eles estavam morando juntos. Os policiais estaduais, o Peter e o Thomas, questionaram o Dominic enquanto o policial do condado, o Ralph, ficou tomando notas. Nessa primeira conversa casual que eles tiveram, o Dominic afirmou que não estava nem um pouco preocupado com a Mary. Afinal, ela já havia ido embora muitas vezes antes e sempre voltava. O Dominic também disse que quebrou o para-brisa do carro da Mary porque estava com raiva da esposa ter ido embora com o dinheiro dele e com um namorado novo. Ok. Primeira vez que ele menciona isso na história. Primeira e única, inclusive, tá? Naqueles primeiros dias, a polícia nem considerou que um crime pudesse ter acontecido. A única possibilidade óbvia de crime, segundo o Thomas e o Peter, eram os $100.000 desaparecidos que a Mary tinha supostamente levado com ela. O roubo do dinheiro? Aham. Mas o Dominic não desejava prestar queixa do furto desse dinheiro. Ele ia tratá-lo como um acordo informal de divórcio. Muito bonzinho o Dominic, né? De não ter acusado a Mary de furto. Se ele acusasse aí que todo mundo ia começar a procurar a Mary mesmo e eu queria ver o que ia dar. A polícia não levou o Chevrolet Cavalier da Mary para uma inspeção porque os 3 policiais não encontraram evidências de crime e simplesmente acreditaram na história do Dominic. Infelizmente, o carro nunca mais foi visto depois dessa investigação policial inicial, se é que isso pode ser chamado de investigação. Não há registro legal de que o Chevrolet da Mary tenha sido doado ou vendido. O carro simplesmente desapareceu da face da terra. Tava lá posado, só esperando alguém aparecer pra checar. E depois sumir com ele. Enquanto as filhas da Mary tentavam decidir o que fazer e descobrir o que aconteceu com a mãe, o Dominic já estava entrando com um pedido de divórcio da esposa desaparecida, acusando-a de abandono do lar. Lembra que ele tinha falado para Sherry que o advogado dele estava cuidando de tudo quando ela esteve na casa dele recolhendo os poucos pertences da mãe? Lembro. Era isso que o advogado estava fazendo. Naquele dia mesmo, 28 de agosto de 84, menos de 10 dias após a Mary sumir, o advogado do Dominic estava entrando com esse pedido de divórcio. O processo de divórcio foi finalizado um ano depois, em agosto de 85. O Dominic manteve a sua história e ninguém representou a Mary na audiência, até porque ninguém tinha nem como contatar a Mary, né? As filhas dela só ficaram sabendo do divórcio depois que o Dominic já tinha se casado novamente, porque ele se casou com a Joan dias após o divórcio ser finalizado. E, inclusive, ele passou a casa em que ele e a Mary viviam e que a Mary supostamente doou para ele pro nome da Joan. A gente já teve um caso assim que alguém conseguiu impedir o divórcio, não teve? Uma situação parecida, que a esposa sumiu em circunstâncias suspeitas,
Aí o cara Sim, pediu eu não tô divórcio. lembrando qual é o caso. Não lembro não, né? Mas nesse caso, as filhas, ninguém assim nem teve como impedir. Pegou Porque todo mundo de surpresa. pegou todo mundo de surpresa. Quando elas ficaram sabendo, o divórcio já tinha saído e ele já tinha casado de novo. Uhum. Tentaram contatar a Mary, mas o único endereço que tinham era o do próprio Dominic, onde ele morava. Botaram, acho que anúncio no jornal, alguma coisa assim, tentando contatar ela para audiência. Ela não apareceu, ela não respondeu. Então ok, né? Vamos conceder o divórcio desse cara aqui, porque ela realmente abandonou tudo e tal. Ok. E aí, quando as filhas ficaram sabendo, já tinha até acabado o processo e a casa já estava no nome da Joan. Nossa. Então, não tinha mais nem o que fazer. A primeira pista importante nesse caso veio em 1986, 2 anos depois do desaparecimento da Mary, quando a Polícia Estadual de Connecticut recebeu uma denúncia de um informante do Programa de Proteção a Testemunhas. Eita. Pois é. Esse informante era alguém associado ao clube de Bridgeport, da notória gangue de motociclistas Hells Angels. E ele disse aos policiais que a Mary havia sido espancada até a morte por 2 membros da gangue. O informante foi interrogado no Metropolitan Correction Center, na cidade de Nova York. Ele contou que Joseph Badaracco, o filho do Dominic, e um amigo dele chamado Steve Kendall tinham matado a madrasta do Joseph espancada por causa do pai dele. Ainda segundo esse informante, a Mary teria ameaçado ir à polícia e revelar as atividades ilegais que aconteciam nos empreendimentos comerciais do Dominic e de seus filhos. Que negócios ilegais, amor. Só porque o cara era um empresário e só tratava com dinheiro vivo pra tudo e aparentemente tinha dinheiro enterrado Em casa? em casa ao invés de no banco? Pois é, né? E os filhos dele também não eram flor que se cheire. O Joseph Badaracco, esse que teria matado a Mary, realmente era um membro importante do Hells Angels. Ele foi preso em 89 depois de ter contratado 2 homens para bombardearem um bar de propriedade de um dos rivais comerciais do Dominic. Caraca. Só que o cara tinha um bar que era concorrente do pai dele, então vamos lá bombardear tudo. Os policiais tentaram interrogar o Joseph depois que ele foi preso em 89, mas ele se recusou a falar. Já o suposto cúmplice do Joseph, o Steve, também se recusou a ser interrogado, mas decidiu que ia fazer um teste do polígrafo. Ok. Esse cara deu um passo pra frente e um pra trás. É. Ele falhou no teste quando ele afirmou que nunca tinha visto a Mary e que não sabia se algum membro da gangue a matou. Você ficou surpreso que ele falhou no teste? É aquilo, né? Porque a gente já fica assim, a gente já não dá nenhuma credibilidade pro teste do polígrafo. Mas é engraçado. Então, eu não sei o cara não quis ser interrogado, mas quis fazer o polígrafo. Não tem sentido isso. Pra ainda ir lá e mentir no teste e falhar, sabe? Ai. Mais tarde, o Steve, esse cara aí esquisito do teste, morreu em um acidente de moto. Essa pista dada pelo informante nunca foi confirmada e nada resultou dela. Em resposta às suspeitas das autoridades sobre ele, o Joseph disse que está cansado de falar sobre o desaparecimento da Mary. Ele ainda afirmou o seguinte: "Eu não poderia me importar menos com isso. Não tive nada a ver com essa história. Se a polícia acha que fui eu quem a matou, então eles que provem isso." Essa é uma frase que só gente esquisita fala. Ele era bem esquisito. Não é uma frase que eu vejo alguém que realmente é inocente falar no dia a dia. A pessoa com culpa no cartório, ela dá essas declarações. Cadê provas? Quero provas. Não, ele ainda falou, eu não poderia me importar menos com isso, sabe? Se tivesse parado só aí, pra mim tava ok. O lance é, se eles acham que foi eu tenho que achar prova. Uhum. Isso é muito coisa de uma pessoa que sabe que a mulher, sei lá, virou comida de jacaré. Algo Pois assim, é. entendeu? E ninguém vai encontrar nada nunca. É. Enquanto isso, as filhas da Mary, a Sherry e a Beth, estavam tentando pressionar as autoridades para reconsiderarem a história do Dominic e ajudá-las a encontrar a mãe. Em 1990,
A Beth e a Sherry contataram a então congressista Lynn Taborczak, de Danbury, que pressionou com sucesso a polícia estadual para reclassificar o caso da Mary. Ele finalmente deixou de ser um caso de pessoa desaparecida e mudou para um caso de homicídio. A congressista Lynn disse que depois que ela conseguiu que o status do caso fosse alterado, um tijolo foi atirado através da janela da casa dela. O filho da congressista também recebeu ameaças. Ele fazia parte do time de softball do trabalho, e um dos filhos do Dominic também jogava na liga. Ele disse para o filho da congressista que sua mãe deveria cuidar da própria vida. A família da congressista Lynn não tomou medidas legais em relação ao tijolo ou à ameaça. Em 1991, a Mary foi declarada legalmente morta. Nessa época, a Beth tinha entrado com um requerimento junto à polícia estadual para obter acesso aos documentos sobre o caso da mãe. E em 1993, as informações que ela solicitava no requerimento foram misteriosamente deixadas em sua casa, num envelope branco e liso, sem remetente, sem nada escrito, né? Sem nem o nome da Beth, sabe, no destinatário. Era só um envelope branco fechado. A Beth disse que ficou extasiada quando os relatórios que ela tanto queria apareceram na porta dela. Mas a felicidade logo desapareceu quando ela abriu um envelope para examinar melhor o conteúdo e viu que todos os nomes que constavam nos relatórios tinham sido censurados. Que nem a gente vê em filme, a caneta preta em cima do... Uma lista preta. Isso, uma lista preta em cima do nome de todas as pessoas que constavam naquele relatório. Então, isso não ia adiantar de nada. Em 2003, Lee Jupina, um criminoso profissional, ligou para a Polícia Estadual de Connecticut e afirmou ter ouvido um homem chamado Ernest Dackenhausen comentando sobre um carro que ele tinha enterrado para o Dominic. O Lee escutou o Ernest falando isso num bar em Danbury. O detetive do Esquadrão de Crimes Graves do Distrito Ocidental, chamado Joseph Bukowski, assumiu o caso no mês de agosto seguinte e contatou o tal de Ernest, que era um empreiteiro de escavação que frequentemente trabalhava para o Dominic. O Ernest inicialmente negou já ter enterrado carros para o Dominic, mas ele acabou admitindo que enterrou sim uns 3 ou 4 carros em uma propriedade que possuía em Newton, e que isso aconteceu bem na época do desaparecimento da Mary. Essas pessoas são engraçadas, né? Um não queria ser interrogado e aceitou fazer o polígrafo. Aí o outro fica negando que enterrou carro, aí depois admite, então, eu até enterrei sim, mas não foram só uns 3 ou 4, não foi mais do que isso não. E quem enterra carro? Deve dar muito trabalho fazer isso. É melhor mandar para um desmanche, para um ferro velho, alguma coisa assim, do que você ter que escavar tudo, tacar o carro lá e cobrir depois. Dá muito trabalho. Não, isso é só com máquina, pô. Não dá trabalho. Eu sei lá, é que pra mim parece uma coisa tão absurda. Tipo... É alguém que quer esconder coisa. É só isso. Não, eu sei que alguém quer muito esconder coisa. Mas o pior é que até hoje a gente não sabe o que a pessoa queria esconder. Se o Dominic tivesse um ferro velho, com certeza ele teria destruído o carro naquele dia de ferro velho. Mas o que ele tinha era um parceiro que enterrava coisas. Então, ele dá pro parceiro que enterra coisas pra enterrar. Né? Ok. Você tem razão. O Ernest também disse que a polícia estava perdendo tempo e que não encontraria nada útil nessa propriedade onde ele enterrou os carros. A polícia duvidou da palavra dele e obteve um mandado de busca para revistar o quintal da antiga casa do Ernest. Ele ainda enterrou no próprio quintal. O Ernest foi levado ao local durante a busca. Enquanto conversava com os policiais, ele chegou a admitir que conhecia bem o Dominic e que já tinha trabalhado para ele, mas afirmou que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Mary. O Ernest ele vai dando informações aos pouquinhos, sabe? Cada vez que ele conversa com a polícia, parece que o homem admite alguma coisa nova. 3 carros enterrados foram encontrados no local, mas infelizmente nenhum deles era o carro da Mary.
Um dos carros enterrados era até um Chevrolet Cavalier azul, mas o da Mary era preto. Mesmo assim, a polícia verificou o chassi e realmente não era o mesmo carro. Segundo a polícia, né? Mas eles são tão incompetentes que eu nem sei se dá para acreditar que verificaram direitinho mesmo. E até hoje a gente não sabe por que esses carros estavam enterrados lá, porque eles não viraram evidência de nenhum crime ou nada parecido depois. E também não viraram uma árvore de carro. Não virou uma árvore de carro. Em 2008, o Ernest foi acusado de contravenção por interferir na investigação do caso da Mary. As autoridades o acusaram de fornecer informações falsas e enganosas sobre a localização dos carros enterrados na propriedade dele. Os investigadores esperavam que uma condenação do Ernest fosse lhes dar alguma vantagem para obterem informações extras dele a respeito da morte da Mary e de onde estava o verdadeiro carro dela. No julgamento do Ernest, os policiais afirmaram que o Dominic é o suspeito número 1 do assassinato da Mary. O detetive Joseph Bukowski, aquele do Esquadrão de Crimes Graves que assumiu o caso em 2003, afirmou que meu principal suspeito nesse momento é Dominic Badaracco, que foi a última pessoa a ver a vítima viva. Ele tinha um histórico de casos extraconjugais e de violência doméstica. O Ernest foi absolvido das acusações de contravenção em maio de 2009. Um grande júri foi iniciado em 2010 em relação ao caso do assassinato da Mary, e o julgamento foi realizado na Suprema Corte da Nova Inglaterra. Em Connecticut, os procedimentos de grande júri são conduzidos em segredo e pouco se sabe sobre o processo. Os grandes júris são realizados em casos de suspeita de corrupção política e em casos em que o procurador não dispõe de outra forma de saber se um crime foi cometido ou não, como é o caso da Mary. Então, o grande júri é para resolver se vão indiciar ou acusar, uma pessoa ou não, para decidir se tem provas suficientes para seguir em frente com o caso, com o julgamento, ou se não vai dar em nada, então vamos parar por aqui, sabe? Uhum. Não é um julgamento criminoso. Não vai sair um culpado inocente. Não. Durante o grande júri, é possível intimar testemunhas para coletar informações, e as testemunhas podem ter representação legal no processo. No caso da Mary, 62 pessoas foram chamadas para testemunhar. Mas o grande júri não deu em nada. Nenhuma informação de valor foi obtida para que alguém pudesse ser acusado de assassinato. Mas teve um acontecimento muito importante que aconteceu nesse grande júri. Durante o julgamento, um juiz chamado Robert Brunetti, que trabalhava no mesmo prédio onde esse grande júri estava sendo realizado, solicitou e compartilhou informações sobre o grande júri com um dos parceiros de negócios de longa data do Dominic Badaracco, um homem chamado Rocky Richter. O juiz Brunetti era amigo de infância do Rocky. Os dois cresceram juntos e até trabalharam como caddies num country club quando eram crianças. Ao longo dos anos, o juiz Brunetti fez amizade com o Dominic através do Rocky e até jogou golfe com os dois. O Robert Brunetti era advogado antes de se tornar juiz do Tribunal Superior, e ele, inclusive, já tinha representado as empresas do Dominic em processos judiciais anteriores. Os investigadores do grande júri alegaram que o Rocky ajudou a facilitar uma tentativa de suborno feita pelo Dominic. O Rocky teria usado o próprio celular para ligar para o juiz Brunetti no outono de 2010. Na ligação, o Rocky teria perguntado sobre o andamento do grande júri e tal. E depois passou o telefone para o Dominic falar diretamente com o juiz. Foi quando ele ofereceu $100 mil ao juiz Brunetti para que ele influenciasse o grande júri que estava investigando o assassinato da sua esposa. O Dominic supostamente disse para o juiz: "Só vou dizer isso uma vez. Vale $100 mil."
Durante seu julgamento por suborno, o juiz Brunetti admitiu que cometeu erros e violou seu juramento ao fornecer informações para o Rock, que as repassava para o Dominic. Ele disse também que, ao ouvir a oferta do Dominic, ele ficou sem palavras e desligou o telefone. Mas o juiz Brunetti levou semanas para relatar o que aconteceu. Ele ficou semanas, provavelmente, pensando se aceitava os $100.000 ou não. Depois de ter relatado tudo isso, foi solicitado ao juiz Brunetti que ele entrasse em contato com o Dominic e tentasse marcar um encontro pessoalmente, para que as autoridades tentassem conseguir alguma evidência registrada da tentativa de suborno. O Dominic concordou em se encontrar com o juiz, mas cancelou o encontro no último minuto. É lógico, né? Ele não é burro. O juiz Brunetti conseguiu se aposentar rapidamente após esses eventos com uma pensão integral. O Conselho de Revisão Judicial começou a investigar de forma independente o envolvimento do juiz com o grande júri da investigação. Mas o Conselho acabou votando por não discipliná-lo pela má conduta, porque já tinha se passado muito tempo para prosseguir com essas acusações, né? Já o Dominic foi acusado de tentativa de suborno em junho de 2013, em conexão com a investigação do grande júri. O Rock testemunhou contra ele e conseguiu imunidade. Como prova do suborno, os promotores mostraram que o Dominic tinha fechado uma conta em novembro de 2010 e tinha sacado a quantia de $127.411,27 apenas 2 dias antes de oferecer $100.000 para o juiz. Viu, amor? Ele também tinha conta no banco, além de enterradinho. Eu fiquei surpreso, de verdade. Né? A defesa do Dominic queria manter o caso do assassinato da Mary fora do julgamento de suborno, mas os promotores disseram que isso era muito importante para mostrar a motivação do Dominic para ter oferecido aquele suborno. Então, o juiz que estava supervisionando esse caso do suborno permitiu que essas provas fossem apresentadas. A defesa alegou que o Robert Brunetti tinha entendido mal a declaração do Dominic. Isso se é que ele a tinha dito. Afinal, não havia provas de que ele tinha falado nada sobre $100.000. O Dominic, então, recebeu uma sentença de 7 anos de prisão, mas ele cumpriu só metade da pena e saiu da prisão aos 79 anos. O Dominic não apenas tentou subornar um juiz, mas a sua esposa Joan ainda é suspeita de ter cometido perjúrio durante a investigação do grande júri quando ela depôs. O Rock também é suspeito de ter cometido perjúrio. As filhas da Mary, a Sherry e a Beth, afirmaram que o promotor Chris Alexie tinha dito para elas que uma ação legal seria tomada em relação a esses dois, mas nada aconteceu. A Sherry e a Beth, então, contataram a advogada Michelle Cruz. Ela atuava no Office of the Victim Advocate, que é uma agência estadual independente do Departamento de Justiça que monitora e avalia como as vítimas de crimes são tratadas pelo sistema de justiça criminal. A Michelle entrou com um requerimento para solicitar que os registros do grande júri fossem abertos. O argumento dela era que o promotor havia dito que 2 testemunhas cometeram perjúrio, a Joan e o Rock, mas nada tinha sido feito a respeito disso. Então, tinham que abrir esses registros para que pudessem ser analisados, investigados e para que essas 2 testemunhas fossem acusadas pelo perjúrio que cometeram. O juiz que julgou esse requerimento da advogada perguntou a ela: existe alguma razão para acreditar que o público não pode confiar no promotor do Estado? E a advogada respondeu: está claro que 2 pessoas cometeram perjúrio e que essas pessoas também estavam envolvidas no suposto suborno e não foram presas. Infelizmente, as tentativas de abrir os registros do grande júri não tiveram sucesso. A Michelle ainda foi demitida do seu cargo na Agência de Defesa das Vítimas e agora dirige um escritório de advocacia privado.
As razões para sua demissão teriam sido a sua natureza antagônica e combativa. 2 características que eu acho que todo advogado deve ter, né? Mas a mulher não, né? Não, mulheres não podem podem ser assim. Só pra deixar bem claro, eu fui irônico. Mulheres são flores delicadas. Até hoje, os registros do grande júri estão selados. Nós não sabemos quem eram essas 62 testemunhas, além da Joan e do Rock, é claro, e provavelmente as filhas da Mary e filhos do Dominic, que foram intimados a ir testemunhar nessa investigação. E eu adoraria saber quem eram todas essas pessoas, porque 62 é um número muito alto. E claro que todo mundo se safou da tentativa de suborno. O Dominic, que foi quem recebeu uma pena, só ficou 3 anos na prisão. A investigação do homicídio e a acusação de suborno do Dominic são apenas os elementos mais sensacionais de uma vida sem limites, misturada com violência e ameaça. O filho mais velho do Dominic, o Dominic Jr., Claro. foi morto a tiros num bar de Danbury no domingo do Super Bowl de 97, depois de começar uma briga. Outro filho, o Joseph, vocês já sabem que é membro dos Hells Angels e que ele foi para a prisão por bombardear o bar da concorrência. Além disso, em 3 ocasiões entre 98 e 2000, o Dominic e o Joseph, que trabalhava para o pai, supostamente ameaçaram ou agrediram outros empreiteiros e ex-funcionários deles, que aparentemente os irritaram, segundo relatórios policiais. Mas nenhuma acusação foi apresentada contra os Badaraco, de acordo com os registros judiciais disponíveis. 28 anos depois do desaparecimento da Mary, a Polícia Estadual revistou a casa que ela dividiu com o Dominic em Wakeman Hill Road. Mas é óbvio que nenhuma evidência foi descoberta em 2012. A mulher sumiu em 84. Demorou 28 anos para alguém fazer uma busca naquela casa. Será que alguém realmente pensou que podia encontrar alguma evidência 28 anos depois? Pelo amor de Deus, né? O então governador de Connecticut, William O'Neill, ofereceu uma recompensa de $20 mil por qualquer informação que levasse à prisão do assassino da Mary. Essa recompensa aumentou para $50 mil, mas até hoje não foi reivindicada, e nenhum vestígio da Mary foi encontrado. A filha dela, a Sherry, disse: "Sabíamos que algo ruim havia acontecido com ela. Eu conheço a minha mãe e não tem como ela simplesmente ter ido embora. Ela não resolveu nos deixar e nunca mais voltou. Ninguém acreditou nisso. Nós não vamos parar. Às vezes é difícil permanecer positiva, mas sempre há esperança." A irmã da Sherry, a Beth, disse que não importa quanta terapia ela já tenha feito, toda vez que restos mortais não identificados são encontrados, as feridas se abrem novamente. Ninguém deveria passar pelo que a Sherry e a Beth passam até hoje, né? E a Beth tem certeza que um dia a verdade sobre o que aconteceu com a mãe dela será revelada. É só uma questão de quando. A Beth também declarou que: "Eu só quero esse caso resolvido. A tragédia que aconteceu com a minha família há tanto tempo deixou a minha irmã e eu num estado de choque que ainda sentimos até hoje. Eu sou uma esposa e mãe de 4 filhos há 27 anos. E não importa o quão ocupada eu esteja no dia a dia, o desaparecimento e o homicídio não resolvido da minha mãe está comigo o tempo todo. Quero um dia poder mostrar aos meus filhos, ao meu sobrinho e à minha família que a justiça realmente existe, que as pessoas decentes realmente se importam. Milagres acontecem todos os dias, e esse caso poderia ser resolvido da noite para o dia se a pessoa certa se apresentasse." A Sherry e a Beth realmente estão fazendo tudo ao alcance delas para encontrar a mãe, inclusive trabalhando com médiums online, advogados e investigadores particulares. Eu me pergunto por que a polícia acreditou no Dominic tão facilmente e deixou de levar o carro da Mary para ser analisado em busca de prova.
Será que o Dominic realmente era tão influente assim? Ou será que teve muita incompetência nesse caso? Eu vi alguns jornalistas afirmando que o Dominic é um homem que tem muitas conexões, o que explica por que os policiais não foram agressivos com ele, na hora de interrogá-lo, e por que o juiz Brunetti não se meteu em problemas por ajudá-lo. E faz sentido, mas eu acho que também rolou um pouco de incompetência, além da má vontade. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Isabela Ferreira. Muito obrigada pelo seu apoio, Isabela. É graças a pessoas maravilhosas como você que eu consigo levar esse projeto adiante, que eu consigo continuar escrevendo e lançando aqui os episódios toda semana. Então, muito obrigada, de verdade. Muito obrigado. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, é muito fácil fazer isso. Como é que é, Alexandre? Você vai na Aurelo, ou no site, ou no aplicativo. Você pode ir no Apoia-se, no site, e procura Detetive do Sofá. E você faz lá seu apoio. Muito fácil. Isso aí. Você pode escorregar e fazer o apoio sem querer. De tão fácil que é. É verdade. É apoiar acidentalmente o Detetive do Sofá. Se todo mundo Eu tenho certeza isso. que metade dos nossos apoiadores apoia a gente sem querer. Esse final foi meio estranho, mas tudo bem. Sem querer ou querendo, todo apoio é válido. Então façam como a Isabela Ferreira e se tornem um apoiador desse podcast. Ok? Ok. Será que alguém realmente acredita que a Mary se divorciou informalmente do Dominic e quis se afastar completamente da sua vida e das suas filhas? E se a Mary não levou com ela o seu carro e os seus pertences, o que aconteceu com eles? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que vocês acharam desse caso. Tô lá esperando a sua teoria. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.